Em destaque no Panorama CBN, Lula vai se encontrar com Donald Trump na Casa Branca essa semana. Tensão cresce no Oriente Médio com relatos de ataques a navios e nos Emirados Árabes Unidos e o petróleo volta a disparar. Programa de negociação de dívidas vai perdoar débitos de até R$ 100 e dar descontos de 99% no FIES. Piloto e filho do prefeito de Jequitinhonha morrem em queda de avião em Belo Horizonte. 3 pessoas morrem em cruzeiro de luxo com surto de hantavírus. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O presidente Lula vai viajar para Washington, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, para se encontrar com o presidente Donald Trump na Casa Branca no dia seguinte. O encontro foi acertado por telefone ainda em janeiro, mas a viagem acabou adiada por causa da guerra contra o Irã. Esse vai ser o terceiro contato pessoal entre os dois desde que Trump assumiu o segundo mandato. Eles tiveram uma conversa rápida na Assembleia Geral da ONU em setembro, quando bateu aquela química, você se lembra? E também teve uma reunião na Malásia em outubro. Agora, Lula tem sido muito crítico da ação dos Estados Unidos no Irã. Na pauta econômica, o foco é o tarifaço. Em fevereiro, a Suprema Corte americana derrubou uma taxa de 50% que Trump tinha colocado sobre produtos brasileiros. Mesmo assim, o governo dos Estados Unidos mantém investigações contra o Brasil por suspeita de práticas comerciais desleais. Outro ponto sensível é a segurança pública. O governo americano estuda classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O Departamento de Estado dos Estados Unidos considera as facções brasileiras uma ameaça para a região. E o Brasil, por sua vez, teme que essa classificação prejudique a soberania nacional. Os dois presidentes também vão falar sobre a exploração de minerais, como o lítio e o níquel, e a situação política da Venezuela. Lula critica a operação militar americana que terminou com a prisão de Nicolás Maduro no começo do ano. Falando em guerra, a tensão aumentou no Oriente Médio com uma série de incidentes e uma possível violação do cessar-fogo. Os Emirados Árabes Unidos afirmaram que interceptaram 15 mísseis e 4 drones disparados pelo Irã. E as autoridades relataram um incêndio em uma zona petrolífera, maior área de armazenamento de petróleo dos Emirados. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. O Irã negou a autoria desse ataque. A agência de notícias estatal de Omã relatou também um ataque que atingiu um prédio residencial no norte do país e deixou 2 feridos. O exército dos Estados Unidos disse que helicópteros militares americanos afundaram 6 embarcações do Irã no Estreito de Hormuz. Segundo o governo americano, as embarcações iranianas tinham como alvo navios civis. O almirante Brad Cooper, do Comando Central dos Estados Unidos, disse em coletiva de imprensa que os militares conseguiram abrir uma passagem para navios mercantes, mas acusou o regime iraniano de comportamento agressivo. O militar não quis confirmar se o cessar-fogo entre os dois países chegou ao fim. O presidente Donald Trump reforçou as ameaças em entrevista à emissora de TV Fox News, dizendo que o Irã vai ser varrido da face da terra caso ataque navios norte-americanos que estão escoltando outras embarcações pelo Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos iniciaram o chamado Projeto Liberdade, que é uma operação justamente para escoltar embarcações que estão presas no Golfo Pérsico. O Irã nega ter sido atacado e, pela TV estatal, classificou as informações como falsas. Teherã afirma que tem o controle total do estreito. O governo iraniano exige que toda a navegação na região seja coordenada com eles. Mais cedo, a Marinha do Irã disparou tiros de advertência contra navios americanos. Já o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul registrou fogo e explosão em um navio sul-coreano que navegava no Estreito de Hormuz com 24 tripulantes a bordo. E o petróleo em forte alta de mais de 5% nesta segunda-feira. No momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent é negociado a $114. Lembro sempre a você que antes da guerra o barril era negociado entre $60 e $70. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,92% aos 185.600 pontos.
O dólar comercial subiu 0,32%, cotado a R$ 4,96. O euro vale R$ 5,81, com leve baixa de 0,03%. E o governo federal lançou oficialmente a nova etapa do programa para tentar atenuar o problema de endividamento da população. O presidente Lula assinou a medida provisória nesta segunda-feira. O programa foca em quem ganha até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. O objetivo é tirar o brasileiro do rotativo do cartão de crédito, do cheque especial e do crédito pessoal, onde os juros são muito altos. Com o Desenrola, essas taxas vão ser limitadas a 1,99% ao mês. A adesão começa já nesta terça-feira e vai durar 90 dias. O desconto médio deve ficar em 65%, mas pode chegar a 90%, dependendo do tempo da dívida. O presidente Lula falou em tirar a corda do pescoço dos endividados. Esse país vem se endividando há muito tempo. A Covid fez com que a sociedade se endividasse por necessidade mesmo. Então nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar, a corda do pescoço dessa gente, para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata. E além das famílias em geral, esse programa vai também atender empresas, produtores rurais e estudantes com dívidas no FIES. No caso dos estudantes, o perdão pode ser quase total. Para quem está no CadÚnico e deve há mais de um ano, o desconto chega a 99% do valor total. Uma das principais novidades é o uso do FGTS. O trabalhador vai poder sacar até 20% do saldo ou R$ 1.000, o que for maior, para abater essa dívida. Só que atenção, o governo impôs uma trava para evitar novos gastos. Quem entrar no Desenrola vai ficar bloqueado de usar plataformas de apostas online, as bets, por um ano. Outro ponto importante, dívidas de até R$ 100 vão ter alívio imediato. Os bancos aceitaram limpar o nome dessas pessoas sem receber nada em troca do governo, é perdão total mesmo. Para dívidas maiores, o limite após a negociação deve ser de R$ 15.000 por pessoa. O prazo para pagar o novo contrato vai ser de até 4 anos. O governo também mudou as regras do crédito consignado. Então, para aposentados e pensionistas do INSS, o comprometimento da renda cai de 45% para 40% e o prazo de pagamento sobe para 108 meses. Atualmente, quase 30% da renda dos brasileiros está comprometida com dívidas maior nível desde 2005, segundo dados do Banco Central. O governo vai aportar R$ 5 bilhões em um fundo garantidor para assegurar os juros baixos prometidos no programa. Falando de eleição, que o Amazonas tem um novo governador. Em eleição indireta, nesta segunda-feira, pela Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Cidade, do União Brasil, foi eleito para o mandato tampão. Ele recebeu a maioria absoluta dos votos dos 24 parlamentares e vai ter como vice o deputado Serafim Correia, do PSB. É a primeira vez na história do estado que a escolha do governador acontece sem o voto popular. A mudança acontece depois da renúncia de Wilson Lima, do União Brasil, e do vice, Tadeu de Souza, do Progressistas, que vão disputar as eleições de outubro. Roberto Cidade, que tem 39 anos e foi o deputado estadual mais votado da história do Amazonas, fica no cargo até o fim de 2026. Aliás, termina na quarta-feira agora o prazo para você regularizar a situação eleitoral para poder votar esse ano. O cadastro da Justiça Eleitoral vai ser fechado para quem precisa tirar o primeiro título, transferir o domicílio ou atualizar os dados. A maior parte dos serviços pode ser feita pela internet, no site do TSE. Mas atenção, quem vai tirar o documento pela primeira vez ou precisa cadastrar as impressões digitais deve ir pessoalmente a um cartório. Se você ter pendências, basta consultar a situação do título no portal do tribunal usando o seu CPF. E um avião monomotor caiu sobre um prédio residencial no bairro Silveira, em Belo Horizonte, no começo da tarde desta segunda-feira. 2 pessoas morreram. O piloto, Wellington Pereira, de 34 anos, e Fernando Moreira Souto, de 36 anos, que era filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto, do PP, o Progressistas. 3 passageiros foram resgatados em estado grave. Leonardo Bergagnoli Martins, de 50 anos,
o filho dele, Arthur Chaper Bergagnoli, de 25, e Emerson Clayton Almeida Souza, de 53 anos. O grupo de empresários de uma empresa de tecnologia saiu de Teófilo Otoni, fez uma escala no aeroporto da Pampulha e seguia para uma reunião de negócios em São Paulo. De acordo com informações apuradas com testemunhas, o avião tinha sido comprado faz pouco tempo e apresentou problemas antes de decolar da capital mineira. O avião atingiu a área da escada do prédio residencial, fez um buraco na parede entre o 3º e o 4º andar antes de cair no estacionamento de um supermercado. O Globocop, o helicóptero da TV Globo, flagrou a queda. O repórter Guilherme Pimenta, que estava com o cinegrafista Cleimer Moraes, contou na Globo News que ouviu o piloto relatando dificuldade para a torre de controle. O momento do choque foi de uma adrenalina gigantesca. Para a gente que estava aqui acompanhando tudo ao vivo, a olho nu e também pelo retorno de imagem do equipamento do Globocop. Infelizmente, você ouviu o pedido de socorro desse piloto minutos antes, segundos antes de infelizmente perder a vida. A imagem impressionante viralizou. Eu deixei o link do site da CBN com um vídeo feito pelo Globocop na descrição desse episódio do Panorama para você conferir. E a Polícia Civil de São Paulo apreendeu o último dos 4 menores envolvidos no estupro coletivo de 2 crianças de 7 e 10 anos na capital paulista. Ele é um adolescente de 15 anos. O crime aconteceu em 21 de abril, mas só foi denunciado 3 dias depois. Segundo a investigação, as vítimas foram atraídas com a promessa de soltar pipa. O único adulto do grupo, Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, está preso na Bahia e deve prestar depoimento nesta terça-feira. Ao menos 5 vídeos foram gravados pelos suspeitos. Os envolvidos respondem por estupro de vulnerável, corrupção de menores e divulgação de imagens de crime, já que o material circulou em redes sociais. O Instituto Butantan recebeu autorização da Anvisa para fabricar no Brasil a vacina contra a chikungunya. O imunizante, feito em parceria com a farmacêutica Valneva, já tinha o aval de uso desde o ano passado, mas agora a produção nacional vai reduzir custos. De acordo com o Butantan, a transferência de tecnologia facilita a entrada da vacina no SUS. A vacina é aplicada em dose única e já faz parte de um projeto piloto do Ministério da Saúde em cidades com muitos casos da doença, como Mirassol, em São Paulo, e Sabará e Congonhas, em Minas Gerais. E as autoridades de saúde de Cabo Verde, na África, barraram o desembarque de passageiros do cruzeiro de luxo MV Hondius nesta segunda-feira. A decisão foi tomada para proteger a população local depois de um surto de hantavírus que deixou 3 mortos e 5 casos suspeitos. 2 dos mortos tiveram diagnóstico confirmado. O navio é operado pela empresa de turismo holandesa Oceanwide Expeditions. Ele viajava com 147 passageiros, principalmente britânicos, americanos e espanhóis, de Ushuaia, na Argentina, com direção à África. As 3 pessoas que morreram são um casal da Holanda, um homem de 70 anos e a esposa de 69, e um cidadão alemão. Um passageiro britânico de 69 anos está internado em estado grave em uma UTI, em Joanesburgo, na África do Sul. Em um vídeo publicado numa rede social, direto do navio, o blogueiro de viagens americano Jake Rosmarin falou com a voz embargada sobre a situação. I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real. Ele diz aí o que está acontecendo é muito real para todos aqui. Não somos só uma manchete, nós temos vidas, somos pessoas com famílias, com vidas, com pessoas à nossa espera em casa. Há muita incerteza e essa é a parte mais difícil. O pessoal está esperando, por enquanto, no momento em que eu gravo o podcast. As infecções por hantavírus geralmente estão ligadas ao contato com urina ou fezes de roedores infectados, mas em casos raros podem se espalhar entre pessoas, causando doenças respiratórias graves. Apesar disso, a OMS, Organização Mundial da Saúde, informou que o risco de propagação para o público geral é baixo. Na Alemanha, um motorista avançou em alta velocidade sobre uma área de pedestres e atropelou dezenas de pessoas na cidade de Leipzig. 2 pessoas morreram e pelo menos 8 ficaram feridas. O incidente aconteceu numa das principais vias comerciais da cidade, que liga pontos turísticos à Praça do Mercado de Leipzig. O motorista de 33 anos foi detido.
Uma autoridade local disse que o homem tinha histórico de problemas mentais, era morador da cidade e alemão. Noticiário do esporte especialmente movimentado hoje. Primeiro porque saiu o novo nome do estádio do Palmeiras. Depois de 11 anos, o Allianz Parque agora é Nubank Park. A escolha do nome veio de uma votação popular. A opção vencedora teve 47,5% dos votos, superando as alternativas Nubank Arena, com 29,8%, e Parque Nubank, com 22,7%. O contrato de direitos de uso do nome coloca o banco digital no topo do mercado brasileiro. A estimativa é de um pagamento anual de R$50 milhões. É o maior valor anual já registrado no país para esse tipo de parceria. No total, se o acordo for cumprido pelos próximos 18 anos, até 2044, o montante vai chegar a R$900 milhões. Esse valor só fica atrás do contrato do Mercado Livre com o Pacaembu, que chega a R$1 bilhão. O Santos vive um clima de crise depois de uma briga entre Neymar e Robinho Júnior, de 18 anos. O caso aconteceu durante o treino de domingo no CT Rei Pelé. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, determinou a abertura de uma investigação interna para apurar o que aconteceu. Segundo informações do portal GE, a confusão começou depois que Robinho Júnior deu um drible em Neymar. Aí o camisa 10 não gostou e os dois começaram uma discussão com empurra-empurra. A defesa do jovem, do Robinho Júnior, enviou uma notificação extrajudicial ao Santos. No documento, o jogador acusa Neymar de xingar, dar uma rasteira e um tapa no rosto dele. O staff de Robinho Júnior deu 48 horas para o clube entregar as imagens das câmeras e sugeriu até a rescisão do contrato por falta de segurança no trabalho. Mesmo com o pedido de desculpas de Neymar ainda no vestiário, o caso segue no jurídico. E os dois viajaram juntos com a delegação para o Paraguai, porque o Santos joga nessa terça-feira, às 21h30, contra o Recoleta pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Santos está na beirinha da zona de rebaixamento. E o zagueiro equatoriano Robert Arboleda reapareceu no centro de treinamento do São Paulo depois de passar mais de um mês sumido. O jogador não estava dando notícias desde o dia 3 de abril, quando viajou ao Equador e não se apresentou para o jogo contra o Cruzeiro. A tendência atual é que o jogador saia do clube, seja por rescisão ou venda, na próxima janela. Ele tem contrato até 2027. Só esse ano, Arboleda já tinha pelo menos 4 atrasos. O clube chegou a enviar notificações oficiais ameaçando a rescisão unilateral do contrato antes desse retorno. O estudante de nutrição Arthur da Conceição, de 18 anos, perdeu a visão direita depois de ser atingido por um tiro de bala de borracha depois do jogo entre Flamengo e Vasco na noite de domingo no Maracanã. Arthur, que é aluno da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, presenciou uma confusão depois de um roubo de celular e acabou encurralado por policiais militares que estavam a cavalo. Um deles disparou, atingindo o rosto do estudante. A mãe dele, Cristine Cortines, disse que o filho foi mutilado e questionou: e se fosse com o filho de um deles? A informação foi divulgada pelo jornalista Anselmo Góes, do jornal O Globo. E o jogo entre Chelsea e Nottingham Forest pela Premier League teve 2 paralisações graves por choques de cabeça. A primeira durou 10 minutos após o meia Jess Derry, estreante do Chelsea, cair desacordado em um lance com o lateral Abbott. Derry saiu de maca e com o colar cervical para a entrada de Delap. Na segunda etapa, o goleiro Robert Sanchez, do Chelsea, e o meia Gibbs White, do Nottingham, também bateram as cabeças. Os dois sofreram cortes, jogaram com faixas na cabeça por alguns minutos, mas acabaram substituídos. O placar terminou em 3-1 para o Nottingham Forest. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Não esquece de escrever o seu nome e de onde está ouvindo o Panorama. O João não falou de onde está ouvindo o Panorama, mas falou de onde ele gostaria de estar ouvindo. Porque na última edição,
Eu coloquei a fala da Narcisa Tamborindeg, né, a socialite, gritando lá no megafone do lado do Copacabana Palace antes do show da Shakira, né? Shakira! Waka Waka! E aí eu falei, imagina ser vizinho da Narcisa. O João respondeu, tudo que eu queria era ser vizinho da Narcisa. Tem esse lado também, né? Edifício Chopin, em Copacabana. Obrigado, João. Um abraço para você. Se você quer começar todos os seus dias bem informado, não esqueça de seguir o Panorama no seu aplicativo favorito. Assim, o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. Falando na Shakira, o show foi um sucesso, né? Você acompanhou? Só que ele começou com mais de 1 hora de atraso. Na hora, a organização do evento justificou a demora por um motivo pessoal. O atraso foi causado por um mal-estar do pai da cantora. Nessa segunda-feira, a revista espanhola Hola revelou que na manhã do sábado, William Mebarak, de 94 anos, sofreu uma isquemia e precisou ser internado às pressas na UTI de um hospital em Bogotá, capital da Colômbia. Em uma publicação nas redes sociais, também nessa segunda-feira, a Shakira escreveu em português que o dia do show foi difícil, mas ela classificou a experiência como inesquecível e arrepiante. E ela deixou o Brasil ainda na madrugada de domingo, poucas horas depois de terminar o show. Com meu corpo egoísta. Puro chantaje, puro chantaje. Sempre a tu maneira. Eu te quero que não queira. Então, mandando boas energias pra Shakira, pro pai dela, de 94 anos, e dando os parabéns pelo show, né? Foi um espetáculo mesmo. A gente vai terminando essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos. E eu volto na sequência. Até lá. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime que pa' mi bebé. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.